Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e ao primeiro vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu vim contar para vocês a minha experiência com um dos, ou se não, o arquétipo mais polêmico e temido, que é o arquétipo dos súcubos. Eu utilizei essa energia e eu vou contar para vocês um spoiler. É surreal, muito forte. Esse é o spoiler. Mas antes de eu continuar ou de começar a contar, quero convidar vocês a se inscrever no canal se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, porque no meu canal eu vou postar muito conteúdo sobre arquétipos, principalmente sobre minhas experiências. Então, se vocês gostam, se inscrevam e já deixa o like. E bora lá. Antes de mais nada, eu vou contar pra vocês o que é súcubus. Bom, existem os súcubus e os íncubos, que são demônios sexuais. E por ser um demônio, é no inconsciente coletivo como seres malignos, cruéis e negativos. E claro que vai de crença para crença, né? De cada uma religião tem uma perspectiva diferente. Dependente de cada uma, devemos respeitar seres espirituais, porque nem tudo o que é mal é todo mal, e nem tudo o que é bom é todo bom. Captaram? Pra quem se assustou um pouco com esse arquétipo, não precisa se assustar, porque o que importa aqui é o arquétipo, não tá cultuando ninguém, mas se tiver não tem problema. Cada um. Existem os súcubos e os íncubos. Súcubos são femininos, íncubos masculinos. Então os íncubos incorporam a forma masculina, né, homem, e os súcubos, mulher. E dizem que esses seres entram nos sonhos das pessoas, têm relações com elas e assim roubam a energia vital, fazendo com que as pessoas acordem extremamente cansadas, sem energia, enfim, exaustas. Mas outras pessoas não sentem absolutamente nada. Isso vai de cada um. Cada um tem gente que se sente bem, tem gente que odeia, se sente desconfortável. Eu já tive e nunca tive problema com isso, na verdade. Mas enfim, agora que eu dei uma resumida sobre quem são, o que são e o que fazem, eu vou contar pra vocês minhas experiências, tá bom? Então bora lá. Bom, eu me conectei com essa energia lá em 2022, alguns meses atrás, não faz muito tempo. Mas o tempo que eu usei foi intercalado, não foi tipo 4 semanas direto, 2 semanas direto, 1 mês, 3, não. Eu usei intercalado, por exemplo, eu usei uma semana, aí depois eu quis tirar. Aí no outro mês eu usei por mais uma semana. Enfim, foi assim, tá? Mas eu, mesmo sendo dessa forma, sim, eu tive experiência, tá? E eu vou contar pra vocês tudo. Primeiramente, eu não lembro exatamente o motivo pelo qual eu quis utilizar, mas eu acredito que foi pelas características que estavam marcadas no vídeo. De autoestima, beleza, emagrecimento, sorte, atenção, sabe? Essas coisas assim. Acho que foi por umas características assim. Só que não tinha um lado sombra lá, né? Então... E eu não consegui imaginar qual seria o lado sombra desse arquétipo. Mas eu não pensei nisso, porque as qualidades eram muito boas. Então, eu resolvi utilizar. Uma coisa que é engraçada é que às vezes a gente coloca um arquétipo e acha que não tá funcionando, até acontecer acontecimentos bizarros. É muito doido, gente. Uma das primeiras coisas que eu percebi foi que eu me olhava no espelho e me sentia a maior do universo. Eu juro. E eu ficava com a autoestima muito alta. Eu não julgava nada no meu corpo, mesmo estando desarrumada, sabe?
Eu olhava no espelho e via tudo. E ficava elogiando tudo. Nossa, que cabelo, uau. Nossa, como eu tô maravilhosa. E isso foi muito bom. Não só isso, como as pessoas diziam isso pra mim também. Do nada, as pessoas iam comentar. As pessoas me elogiavam muito. Falavam do meu cabelo, da minha pele. Enfim, de tudo. Sabe aquele glow up? Então, foi isso que eu senti. Uma coisa que aconteceu foram os elogios na internet. Porque na internet não são pessoas familiares só. São pessoas de qualquer lugar. E tinha comentários assim, muito doidos. Sabe aqueles elogios que... muito incomum, que nunca vê ninguém comentando? Então, só que 99% dos comentários e pessoas que acabam me seguindo e tal são homens, tá? E os elogios eram muito engraçados. Mas eu achava muito legal, muito legal. Eu ficava pensando, nossa, eu estou me sentindo lá. Não tenho palavras, sabe? Um dos comentários, se eu não me engano, foi mais ou menos assim. Uau, você é linda em todas as dimensões. E eu fiquei, gente, que tudo. Achei muito legal, tipo, as formas diferentes de elogios, porque geralmente é só, uau, que linda, não sei o que, não sei o que. Sabe esses elogios mais comuns? Então, não era esse tipo de elogio. E isso foi muito legal. E, ainda na internet e tal, as pessoas pareciam que estavam enfeitiçadas por mim. Homens, basicamente. Meus amigos também. Então, eles meio que me encantavam, sabe? Mesmo que fosse por internet ou ao vivo. Eles me encantavam. A conversa era tava meio diferente, assim, tava tipo... Eles estavam me tratando de uma forma diferente, diferenciada. Eles me falavam que estavam tendo sonhos comigo. E eu espero que vocês tenham captado que tipo de sonhos eu quero dizer. Esse mesmo. E alguns não falavam o que era, porque eu sempre perguntei. O que você sonhou? Alguns falavam, alguns não. E os que falavam, contavam o que sonhavam, entendeu? Só que eles comentavam que, tipo, era toda hora, toda noite sonhando. E eles começaram a me mandar nudes. Nudes, não imagens, mas em formato de vídeo. E era o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E isso me irritou, porque a gente não tava conseguindo ter uma conversa decente. Eu entrava na conversa, um monte de vídeo lá, de nude. Isso me deixou irritada, porque era muito chato. Tinha vez, eu tinha até medo de abrir o WhatsApp, as mensagens assim, em público. Eu queria, mas eu evitava, porque era muito chato. O risco de abrir uma mensagem e ter aquilo lá, gente, era 99% de chance. Então, assim, não gostei. Aí, eu acabei tirando. Aí, depois, eu acabei colocando de volta. Só que quando eu coloquei, eu coloquei de novo, eu acabei sentindo sem vontade pra nada. Tipo, eu só queria ficar ali, na cama, deitado. Eu tirei de novo. Aí depois eu quis colocar de novo. Só que eu coloquei junto com o diamante. Nessa época eu tava em aula, indo pra aula. E percebi que minhas amigas, falavam com ninguém na sala sem ser minhas amigas. O tempo todo elas ficavam perto de mim, eu sempre sentava na frente. A primeira da fila, e elas sentavam sempre atrás, sempre puxando papo comigo, era muito estranho, porque nem sempre era assim. Durante a aula, cada uma ficava no seu canto, assim. E nesse meio tempo, não foi desse jeito. E eu percebia que quando elas falavam comigo, elas me olhavam de um jeito muito diferente. E eu ficava, gente, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Mas eu guardava pra mim não, porque eu não ia falar. E acho que até elas estavam percebendo que estava diferente. Eu lembro até, eu percebo a forma que as pessoas estão se expressando
quando estão falando comigo. E elas ficavam me olhando como se estivesse confusa de estar daquele jeito. Eu não sei se vocês vão acreditar em mim, mas foi exatamente assim, tá? E outra coisa, que no meio da aula, como eu sou uma pessoa muito, sabe, pincher, então eu não falava. Eu não falava no todo, só com minhas amigas assim de perto, mas nunca pra geral distante, sabe? E quando e eu comecei a falar assim, sem me importar. Ah, tô nem aí. Eu falava e chamava o professor, tipo assim, sem medo de ser ignorada. E eu não era ignorada. Então foi muito legal, eu gostei muito. Eu senti coragem, sabe? Eu senti muita coragem e autoconfiança pra fazer as coisas em público. Isso foi muito bom pra mim. E uma outra coisa. Essas coisas foram boas, certo? Mas teve outra coisa negativa. Que foi, eles me olhavam o tempo todo. E eu não estou falando dos alunos, eu estou falando dos professores. Sim, eles me olhavam o tempo todo. Sabe quando o professor tá lá explicando? Então, ou não explicando, mas sempre... Olha, gente, era chato. E principalmente o professor, que ele só vivia explicando, ele nem copiava nada, ele vivia lá na frente explicando. E eu sou a primeira da fila, lembrando. Então era próximo. E ele explicava olhando pra minha cara. E eu ficava pensando, será que ele acha que eu não tô prestando atenção? Não sei, mas eu sempre prestei atenção na aula dele porque era uma aula que eu gostava. E ele ficava olhando pra mim. E sabe aqueles professores ignorantes que não tratam muito bem os alunos? Ele era assim, mas comigo era diferente. Ele me tratava gentilmente e não parava de olhar pra mim. Aí quando eu tirei, ele me começou a me tratar normal, como ele tratava todo mundo. Ah, nossa, é muito estranho. Não que eu não gostei. Eu nunca gostei, mas também nunca eu não gostei. Mas eu achei bizarro, sabe? E teve outra vez que eu fui numa loja, tipo assim, gente, quando você sai em público, você é o centro das atenções, às celebridades. E todo mundo ficava olhando pra mim, às vezes parava e olhava, eu tava andando normal. Gente, sabe quando tu tá andando assim numa passarela e tá todo mundo parado olhando pra tua cara? Foi exatamente assim, em todo lugar que eu ia. E eu nunca saí sozinha, não me sinto confortável, porque não sei sair sozinha, não sei. Então eu nunca saí sozinha. Assim, muito raro eu sair sozinha, mas eu não gosto. E teve uma vez que eu saí com a minha mãe, que ela tava percebendo que todo mundo tava olhando pra gente, entendeu? E ela, tipo, ela tava estranhando e perguntava pra mim, por que tá todo mundo olhando pra gente? E aí eu falei, não sei, não sei de nada. Mas era o arcade. E aí teve uma vez que eu fui numa loja, aquela loja bem movimentada, sempre muito movimentada. Então é bem normal. E tava movimentado no dia também. E aí eu entrei, tinha um segurança na porta. E daí ele não parava de olhar pra mim. Aí tá. Eu fui lá pra dentro, comprei algumas coisas que eu não sei o que. E fui no caixa, que é bem assim, de frente pra porta. E ali, ele começou a ficar, tipo, me olhando, parado me olhando. E tinha muita gente, e não só ele, tá? Todo mundo ficava me olhando. Todo mundo ficava me olhando. E aí eu passei no caixa, eu fui para o outro caixa que era mais perto ainda dele, da porta. Só que eu fui pra ver se o que eu comprei tava funcionando direitinho. Eu só não me recordo o que eu comprei, porque eu nunca lembro o que eu compro. Eu só compro. E aí lá, ele ficava olhando
de cima a baixo. De cima a baixo. E eu ficava percebendo, porque eu sou uma pessoa que não consigo disfarçar. Então, se a pessoa tá me olhando, eu fico olhando pra ela também. Porque inconscientemente eu queria saber o que ela tá pensando ao olhar pra mim. Então, na minha cabeça eu fico pensando, por que ela tá me olhando? Eu queria tanto saber. E aí, sem querer, sem saber, eu tô olhando pra pessoa e pensando isso. Então fica aquelas duas múmias, uma olhando pra cara da outra. Tipo assim, eu não consigo disfarçar. Ele veio falar comigo. Aí ele veio conversar assim, puxar papo. E a cada diálogo dele, ele comentava: nossa, mas você é muito linda, muito linda. Tipo, sabe? E ele ficava repetindo isso todo o tempo. Ele falava um A, ele falava isso direto. E ficou lá. A gente saiu do caixa, já tava lá na porta querendo ir embora. E ele não deixava. A gente, no caso, eu tava com a minha mãe, tá? E ele ficava lá. E a gente queria ir embora, minha mãe mais apressada ainda. E só que eu não iria das costas, né? Porque é feio. Eu não gosto de ignorar. E ele ficava falando. E eu tava tentando ir, tipo, tentando ficar o mais longe pra ele poder entender que eu queria sair dali. E ficou não sei quantos minutos assim, gente. E eu já tava achando tedioso no começo. Eu tava achando o máximo. Mas depois que ficou insistindo, achei tedioso. Eu já tava com raiva, podemos dizer assim. Aí depois de um tempão, finalmente consegui ir embora. Muito chato. Muito chato. E por quê? Gente, por que velho? Porque nunca é uma beldade. É sempre uns caras chatos que vêm te elogiar. Uns caras feios. Sabe, mas ele não fazia meu tipo. Então, posso dizer que ele é feio. Velho. Depois daí, eu acabei tirando de novo. Aí depois eu voltei. Vocês estão tendo noção do quanto esse arquétipo tem um poder de magnetismo? Só que o magnetismo dele é sexual. Então é extremamente forte. Você chama atenção de uma forma sexual. Principalmente utilizando súcubos. Atenção masculina. Certo? Outra vez que eu tava andando, também todo mundo olhando pra mim, aí eu passei por um velho. Um velho. De novo. E eu passei de boa. Nossa, não tava com nenhuma roupa assim, tipo, tava frio. Eu tava com uma calça larga. Roupa larga, que eu gosto de usar roupa larga. Só volta a sair de burca. Enfim. Aí, ele passou por mim. Parou. Como eu disse, eu não consegui disfarçar, então eu vi. Aí ele ficou parado, olhando, sabe? Olhando. E ficava comentando assim pra ele mesmo. Eu fiquei. Imagina se eu tivesse com roupa curta. Só imagina. E eu fiquei, gente, por que velho? Eu fiquei indignada. Os homens bonitos, eles olham, mas eles não elogiam. Agora, esses velhos feios, fico indignada com essas coisas. Indignada. Outra coisa que eu não gostei foi a libido. A minha libido já é alta. E utilizando esse arquétipo ficou pior. Muito, extremamente alta. Tanto que eu não conseguia parar um minuto pra focar em outra coisa sem ser, sabe? Minha mente só pensava nisso. E a vontade. Entendeu? Vontade. Muita. Muita mesmo. Mais que o normal. Tanto que se eu fosse estudar, não dava pra estudar. Era só aquilo que vinha na minha mente. Não dava pra se distrair, vocês têm noção disso?
é muito preocupante. Isso acabou me afetando muito, porque eu não conseguia fazer nada. Eu só queria ficar na cama pensando nisso. É bom pra quem tem a libido baixa, mas pra quem já tem uma libido assim, vai exagerar, sabe? Vai ficar muito problemático como eu fiquei. Então, toma cuidado se for usar. Outra coisa que eu odiei do fundo da minha alma, que eu contei pra vocês, que eles tinham sonhos comigo, eles mesmos contavam, né? E isso me fez parar pra pensar, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu acabei pensando. Será que pessoas próximas de mim acabam sonhando também? Isso me fez refletir de que esse não seria um arquétipo bom. Então eu acabei tirando. Achei muito errado. Outra coisa que eu achei pior ainda. Pior, não sei pior, acho que igual esse do sonho. Igualmente pior. Esse arquétipo não atinge apenas heterossexuais. Atinge homens de qualquer sexualidade. E eu vou provar pra vocês agora, contando minhas experiências. Uma experiência que eu tive foi indo no shopping. No mesmo dia desse velho que eu contei. Eu cheguei lá, era um atendente. Eu não sou de julgar as pessoas pela aparência, mas eu acredito que ele era homossexual. E eu fui falar com ele. Atendente, né? Fui falar com ele. Só que eu percebi que ele, no começo tá, mas depois ele começou a me ignorar, sabe? Tentando me afastar, assim. Mas ele parecia estar desconfortável. Dava pra ver na expressão dele que ele estava desconfortável. Eu fiquei pensando, ele tá me ignorando, cara. Eu me senti mal. Mas quando eu cheguei em casa, eu pensei, tá. Já sei o motivo. Acredito, tenho 90% de certeza de que tenha sido por causa do arquétipo. Assim. Porque eu já tive uma experiência assim antes desse acontecimento. Que foi com um amigo meu, que é homossexual. Ele veio aqui em casa. E do nada, ele chega pra mim com aquela cara de sedutor. Aí começa a fazer assim, em mim, e o que tá acontecendo? Aí ele fala, se eu não fosse gay, vocês entenderam? Vocês entenderam a continuação do que ele quis falar? Gente, esse arquétipo é bizarro. Bizarro. Eu fiquei muito mal, porque no momento eu pensei, se ele pensa assim, talvez ele não seja. Mas aí depois eu pensei o motivo. Foi por causa do arquétipo. Gente, isso é preocupante. Preocupante porque isso, além de te deixar descontrolável, ainda, tipo, mexe muito com as pessoas ao redor. Muito forte. E para as pessoas chegarem a sonhar incontrolavelmente, é muito forte. E eu me senti mal. Tipo, eu pensei, nossa, que negócio errado. Mano, até o homossexual. Eu fiquei, sabe? Aí eu resolvi tirar. Então, os motivos pelo qual eu resolvi tirar foram os sonhos, esse magnetismo assim muito incontrolável, que tira também a liberdade das pessoas, né? Mano, vocês sabem o encanto da sereia, o feitiço da sereia? É tipo assim, só que 100 níveis a mais, entendeu? Mais forte.
muito, muito pesado. Muito pesado. Porque a sereia é mais da beleza, assim, né? Do encanto sedutor. O súcubus é sexual. Então vocês têm ideia do quão forte é. Gente, eu não tô utilizando mais. Quem sabe onde eu utilize, mas por esses pontos que eu não gostei, eu não utilizaria mais. É uma pena porque as qualidades dele é extremamente bom. Foi muito bom pra mim. Inclusive, é muito bom pra quem está em relacionamento. Porque intensifica mais. Ou não está em relacionamento, mas relaciona. Então, intensifica dos dois lados. É muito bom, recomendo. Mas as qualidades são positivas, porém, isso pra mim é o lado sombra. Aí que eu descobri quais eram o lado sombra, porque eu não conseguia captar quais seriam o lado sombra desse arquétipo. Eu ficava pensando. Aí eu entendi que é algo muito pesado. E se eu recomendo ou não, eu não vou dizer se eu recomendo ou não. Mas quem quiser tentar, recomendo assim 1 semana, tenta. Mas não utiliza muito não, tá? Realmente não utiliza muito não, porque é um pouco problemático. E se for utilizar, eu recomendo mais uma coisa. Não saia sozinha. Porque pode ser perigoso. Eu, como não saí sozinha, eu não me importei. Mas se você sai sozinha e tal, pode ser arriscado. Não recomendo. Muitas pessoas comentam sobre isso, que não é recomendado sair sozinha, e eu recomendo também, por experiência, porque atrai muito, muito, muito homens. E nunca se sabe, né? Então, assim, precaução. Se você quer beleza, magnetismo, existem outros arquétipos para isso. Quem quiser tentar, eu tenho um aviso. Que não adianta vocês quererem ativar um arquétipo demoníaco, se vocês xingam demônios 24 horas por dia. Sabe aquele xingamento? Então, não faz o menor sentido. Isso seria um desrespeito. Primeiramente, vocês pensem comigo. Vocês têm um amigo que vocês são muito próximos, melhores amigos. E você xinga aquele seu melhor amigo. Mas xinga mesmo, sabe? De ódio. Xingamento assim, não de brincadeira, aquele xingamento sério. E aí eu pergunto, se você xinga seu amigo, por que é amigo dele? Entende? Por que tá próximo? Se fala mal, por que tá próximo? Sabe aquelas pessoas falsas? Então, não seja assim. É a mesma coisa, não tem lógica. Eu acho que eu recomendo utilizar, se você for uma pessoa de mente aberta, que o seu inconsciente, o seu pensamento sobre essa energia não seja negativo. Porque pensa, você vai utilizar uma energia que para você é negativa, que benefícios ela vai te trazer? Nenhum. Entende? Então, assim, isso não vale só apenas para esse arquétipo, mas para outros, que também são polêmicos, como o de Lilith, por exemplo, e outros. Não utiliza no seu pensamento aquilo é ruim. Primeiro faz uma limpeza, vai estudar um outro lado, vê-o de uma forma diferente. Porque como eu falei, né, nem tudo que é ruim é todo ruim, nem tudo o que é bom é todo bom. Isso vale pra tudo. Tudo. Entende? Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? Comentem. Comentem se vocês já usaram, se vocês querem usar, tem coragem, não tem. Enfim. Se vocês gostaram, deixe um like e se inscreva no canal, porque vai ter mais conteúdos sobre arquétipos e outros a mais. É isso. Até o próximo vídeo.